O que é engenharia social e como ela pode afetar a sua segurança? Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu estou aqui para explicar o que é engenharia social e como você deve se proteger de ameaças e evitar fornecer dados para agentes maliciosos. Mas antes de continuar no tema, eu vou pedir para você dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Fechou? Mas então, o que é engenharia social? Engenharia social é o ato de explorar as fraquezas humanas para obter acesso a informações pessoais ou acesso a sistemas protegidos. Ela depende da manipulação de indivíduos em vez de hackear sistemas de computador para penetrar na conta de um alvo. Se você manipula indivíduos para que eles forneçam informações importantes, você está executando a engenharia social. Além de roubar a identidade de um indivíduo, comprometer um cartão de crédito ou conta bancária, a engenharia social pode ser aplicada para obter também os segredos comerciais de uma empresa, por exemplo. Existem muitas formas que os agentes de engenharia social usam para manipular suas vítimas e, com isso, obter acesso aos seus dados pessoais. E eu vou falar aqui sobre os 6 tipos mais comuns de engenharia social. Número 1, baiting. Esse tipo de engenharia social depende de uma vítima mordendo a isca, não muito diferente de um peixe reagindo à isca no anzol. A pessoa que balança a isca quer induzir o alvo a agir. Um exemplo comum desse tipo de ação é um cybercriminoso deixar um pendrive carregado com um malware em um local onde o alvo o verá. Além disso, o criminoso pode rotular o dispositivo de forma convincente, colocando, por exemplo, confidencial ou bônus. Um alvo que morde a isca pega o dispositivo e o conecta a um computador para ver o que há nele. O malware irá se injetar automaticamente no computador e aí o criminoso ganha acesso às suas informações. Número 2. Phishing. O phishing é uma forma bem conhecida de obter informações de uma vítima inconsciente. Apesar de já conhecido, ele continua sendo bastante bem sucedido. O hacker normalmente envia um e-mail ou texto para o alvo, buscando informações que possam ajudar a obter acesso a dados sensíveis da vítima. O exemplo mais comum é aquele e-mail que parece vir de uma fonte confiável. Essa fonte pode ser um banco, pedindo por e-mail que clique em um link para fazer login em sua conta. Aqueles que clicam no link são levados a um site falso que, assim como o e-mail, parece ser legítimo. As pessoas que fizerem login nesse site falso estarão basicamente entregando suas credenciais de login e dando ao bandido acesso às suas contas bancárias. Número 3. E-mail hacking e spam de contato. É da nossa natureza prestar atenção nas mensagens das pessoas que conhecemos. Alguns criminosos tentam tirar vantagem disso, confiscando contas de e-mail e enviando spam para listas de contatos de contas invadidas. Um exemplo disso é quando você recebe um e-mail de um amigo com o assunto "dê uma olhada nesse site que encontrei". Talvez você não pense 2 vezes antes de abri-lo, pois acaba confiando na pessoa que enviou. Ao assumir a conta de e-mail de alguém, o criminoso pode fazer com que as pessoas na lista de contato acreditem que estão recebendo e-mails de alguém conhecido. Os objetivos principais incluem espalhar malware e enganar as pessoas com seus dados. Número 4. Pretexting. Pretexting é o uso de um pretexto interessante para chamar a atenção de alguém. Assim que a história prende a pessoa, o fraudador tenta enganar a possível vítima para que forneça algo de valor. Eu mesmo já recebi um e-mail desses, dizendo que eu era beneficiário de um testamento. O e-mail solicitava informações pessoais para provar que eu era o verdadeiro beneficiário e eles iriam agilizar a transferência da herança. Bem, não preciso falar que o objetivo mesmo era um criminoso ter acesso aos meus dados pessoais. Número 5. Quid pro quo. Esse golpe envolve uma troca, ou seja, eu te dou isso e você me dá aquilo. Os fraudadores fazem a vítima acreditar que é uma troca justa, mas isso está longe de ser o caso, já que a trapaça sempre sai por cima. Nesse caso, um scammer pode ligar para um alvo fingindo ser um técnico de suporte de TI. A vítima pode entregar o acesso e as credenciais de login de seu computador, pensando que está recebendo suporte técnico em troca. Em vez disso, o scammer pode assumir o controle do computador da vítima, carregando com o malware ou talvez roubando informações pessoais para cometer roubo de identidade. Outro exemplo disso é o famoso golpe do WhatsApp,
onde várias pessoas foram enganadas por criminosos que ligavam solicitando um código que iriam receber no celular. Mal sabiam que esse código dava acesso à conta do WhatsApp e automaticamente desativava o WhatsApp no celular da vítima. Com isso, os criminosos assumem a identidade da vítima e começam a aplicar golpes em seus contatos. Número 6. Phishing. Phishing é a versão de voz do phishing. O criminoso usa o telefone para enganar a vítima e fazê-la entregar informações valiosas ou fazê-la agir. Um exemplo muito comum no Brasil é o famoso golpe do sequestro por telefone. Criminosos ligam para uma pessoa se passando por filho ou filha, dizendo que estão em apuros ou nas mãos de bandidos. Se aproveitando do pânico da vítima e o senso de urgência da situação, os bandidos pedem dinheiro para a liberação ou pedem que se coloquem créditos de celular em um número. Mas com toda essa engenharia que pode prejudicar as pessoas, o que eu posso fazer para evitar esse tipo de ataque? Desconfie do óbvio. Um pendrive encontrado não é necessariamente um bom achado. Uma mensagem de texto ou e-mail do seu banco não é necessariamente do seu banco. Falsificar uma fonte confiável é relativamente fácil. Então não clique em links ou abra anexos de fontes suspeitas. Mas como definir o que é suspeito ou não? Nos dias de hoje, você pode considerar quase todas as fontes suspeitas. Não importa o quão legítimo esse e-mail ou mensagem pareça. É mais seguro digitar uma URL conhecida no seu navegador em vez de clicar em um link. Pare, pense e desacelere. Os engenheiros sociais costumam contar com um senso de urgência dos seus alvos, sem considerar a possibilidade de um golpista estar por trás do e-mail, telefonema ou solicitação. Se você parar para pensar sobre a pergunta ou solicitação que fizeram, busque entender se ela faz sentido ou se parece duvidosa. E na dúvida, é melhor agir pelo interesse próprio do que em quem está te solicitando algo. Sério, qual a probabilidade de seu banco solicitar seu login e senha? Qual a chance de um parente estar enviando uma mensagem para você pagar uma fiança durante uma viagem? Investigue todas as solicitações de dinheiro, informações pessoais ou qualquer item de valor antes de entregá-lo. Há uma boa chance de que seja um golpe. E mesmo que não seja, melhor prevenir do que remediar. Para ajudar, instale um software antivírus ou pacote de segurança e mantenha sempre atualizado. Além disso, certifique-se que seu computador ou smartphone esteja executando as versões mais recentes de seu software. Essas atualizações costumam trazer benefícios na questão de segurança. Quer ver mais vídeos como este? Então, eu separei aqui do lado 2 vídeos que têm relação com o assunto e que você pode gostar também. E se você chegou até aqui, já deve ter clicado em gostei, se inscrito no canal e agora vai compartilhar o vídeo com seus amigos para tomarem cuidado com a engenharia social. Não é? É isso aí, meus amigos, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.